Bom, o novo Baldur's Gate 3 foi lançado. O jogo, que já estava em Early Access, já fazia 2 anos. E esse é um jogo de RPG que se passa no universo de Dungeons and Dragons, no reino de Forgotten Realms. Um jogo onde você consegue viver uma aventura em um universo fantástico, com dragões, magos, orcs, e que tem muita gente dizendo que esse jogo pode ganhar o prêmio de jogo do ano. Talvez consiga até ganhar do Zelda Tears of the Kingdom. Quem sabe, né? Tem gente apostando nisso. Mas o grande lance do Baldur's Gate 3 é que ele é uma representação dos jogos de RPG de mesa, os famosos RPGs de tabletop. Então ele é um jogo extremamente estratégico, ambientado nesse cenário fantástico do Dungeons and Dragons. E esse jogo foi desenvolvido pela Larian Studios, que é uma empresa aí de jogos bem reconhecida, que fez, por exemplo, o Divinity Original Sin, que é um dos jogos aí que recebeu diversos prêmios e que sinceramente é muito bem feito. Só que o Baldur's Gate 3 ele tem um problema. Ele é um jogo de adultos, a gente pode dizer assim. Ele é um jogo extremamente complexo, com diversas regras, assim como são os RPGs de mesa, diversas combinações de raças e classes e equipamentos que você precisa saber para conseguir jogar o jogo bem, senão a sua aventura no jogo vai ser um fiasco. Então ele é um jogo de adulto e é quase como se fosse um trabalho, né? Quando você parar ali para jogar o Baldur's Gate 3 é quase como se você estivesse num terceiro turno. Você trabalha o dia inteiro e chega de noite e ainda vai jogar o jogo, que é praticamente um trabalho, de tão complexo que ele é, né? Você tem que literalmente estudar o jogo antes de poder jogar para conseguir fazer alguma coisa. Bom, e uma coisa que me ocorreu: se esse jogo aqui pode ser considerado um trabalho, e a gente tá vendo aí que as inteligências artificiais estão substituindo os trabalhos, será que a gente não conseguiria utilizar essas inteligências artificiais para ajudar a gente no jogo, reunir informações e ajudar a tirar dúvidas durante a nossa jornada em Forgotten Realms? Bom, é exatamente isso que eu fiz e que eu vou mostrar agora nesse vídeo. Vamos comentar um pouco sobre como é que a gente consegue juntar o conhecimento sobre o Baldur's Gate 3 junto com essas bibliotecas que manipulam essas inteligências artificiais, como a biblioteca LangChain, e juntar isso com a tecnologia do ChatGPT. Talvez criar ali um auxiliar, um ajudante, que vai conseguir nos ajudar durante a nossa jornada nesse jogo fantástico. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, como eu comentei, né, o Baldur's Gate 3 é um jogo extremamente complexo, com diversas raças, classes, equipamentos. A própria construção de personagem é uma coisa que demora horas ali, porque você fica pensando exatamente o que você vai fazer. Então ele não foi feito para ser um jogo fácil. E existem infinitos vídeos aí no YouTube ensinando como você pode evoluir no jogo. E um desses lugares onde reúnem essas informações são nas wikis. Essa aqui, por exemplo, é a wiki do Baldur's Gate 3, do Faxtra Life. E o Faxtra Life é um youtuber famoso, o canal dele aqui com 800 mil inscritos, e que ele posta diversos vídeos aí sobre Baldur's Gate 3 e outros jogos relacionados a esse tipo de tema. E além do canal no YouTube dele, ele tem essa wiki, onde ele reúne todas as informações sobre o jogo. Um guia dos personagens, as raças e classes, todos os equipamentos estão aqui dentro dessa wiki, informações sobre o mundo do jogo, vários guias e dicas, enfim, tem infinitas informações aqui dentro dessa wiki. Então a minha ideia foi muito simples. Eu já tinha feito um exemplo há algum tempo atrás nesse outro vídeo aqui, onde eu falei sobre a biblioteca LangChain, onde eu usei essa biblioteca para conseguir conversar com um arquivo PDF, onde eu consegui usar o conteúdo desse arquivo PDF e fazer perguntas para ele utilizando uma combinação da biblioteca LangChain com o ChatGPT. Então a minha ideia foi, será que eu não consigo combinar isso para criar um mecanismo de usar o conteúdo dessa wiki de Baldur's Gate 3, ou seja, pegar todo o conhecimento acumulado sobre o jogo e criar uma espécie de IA que consiga me responder perguntas sobre o jogo, tirar dúvidas sobre o que eu tenho que fazer? Bom, foi exatamente isso que eu fiz. Bom, na verdade não tem grande mistério nisso daqui. Com esse código aqui, que faz basicamente um web scraping da wiki do Baldur's Gate 3, do Faxtra Life, o scraping navega em cada um dos links aqui dessa wiki, vai acessando cada um desses links e pegando o conteúdo dessas páginas e reunindo isso dentro de um arquivo de texto e limpando esse arquivo aqui, removendo coisas desnecessárias e depois salvando isso daqui numa pasta. E quando eu rodo isso daqui eu consigo ter ali no final todo o conteúdo da wiki de Baldur's Gate 3 dentro de um arquivo de texto. E daí que vem o grande lance. Se eu pego esse arquivo de texto e passo por esse código que eu mostrei naquele vídeo anterior sobre o LangChain, onde eu tokenizo cada palavra desse arquivo de texto, e depois eu uso o modelo da OpenAI chamado de ADA002 para criar um embedding dessas palavras e números, e salvo esse embedding aqui, eu consigo depois, através de uma função de similaridade, passar uma carry para essa função, e depois eu forneceria essa carry junto com os textos recolhidos aqui por esse algoritmo de similaridade para o ChatGPT da OpenAI, para ele conseguir racionalizar isso para mim e responder a minha pergunta. Então vamos ver se isso aqui realmente funciona. Então eu só venho e rodo isso daqui. Beleza, ele foi lá, conseguiu criar o embedding, executou aqui a busca de similaridade, buscando pelas palavras dessa carry aqui
dentro ali do meu texto, e aqui eu tô perguntando no que a classe bardo seria boa. E a resposta do algoritmo foi que os bardos conseguem manipular magia de uma forma diferente de outras classes, e que eles possuem um alto carisma, que consegue inspirar os seus companheiros, e que diferente dos wizards, os bardos são melhores para controle de batalha, crowd control, com habilidades que afetam vários inimigos ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa muito doida, e até meio mágica até certo ponto. A gente simplesmente conseguiu usar uma combinação de web scraping com a biblioteca LangChain, que permite a gente manipular ali o ChatGPT, e depois usar apropriado o ChatGPT para conseguir responder essa pergunta para nós. Passar para ele uma pergunta e um monte de texto e ele racionalizar uma resposta. Então isso é uma coisa meio louca. Baldur's Gate 3, esse universo fantástico com dragões, magos e guerreiros. E aqui a gente tá utilizando talvez a tecnologia que a gente tem hoje em dia que mais se aproxima da mágica, que são essas inteligências artificiais que conseguem escrever textos, que por mais que a gente entenda como é que elas funcionam, parece meio mágica isso daqui, vamos ser sinceros. Bom, e como eu salvei ali meu embedding, eu não preciso rodar aquele código inteiro de novo. Eu posso simplesmente importar ele aqui e só passar ali uma nova pergunta para o algoritmo, para economizar ali um pouco de dinheiro na API da OpenAI. Porque cada pergunta aqui que eu faço, por mais que ela custe pouco, ela vai ter o valor aí de alguns centavos que vai ser cobrado do meu cartão de crédito no final do mês. Mas eu ainda consigo deixar mais barato o modelo, especificando aqui para que seja utilizado o GPT 3.5 Turbo, que seria o modelo aí com melhor custo-benefício. Então nessa outra pergunta que eu quero fazer, me diga mais sobre a classe Fighter, né? Vai que você quer criar ali um personagem Fighter e você quer entender melhor como é que funciona essa classe. Então se a gente roda isso daqui, ele pega todos esses textos aqui da Wiki, e a gente passa isso aqui pro ChatGPT e essa aqui é a resposta dele. De que a classe Fighter em Baldur's Gate 3 é bem versátil e durável. E que é muito boa em combate. E que eles têm a habilidade de usar todos os tipos de armor e escudos. Ou quem sabe eu quero fazer uma outra pergunta. Perguntando, por exemplo, qual que é a classe do personagem Astarion, que é um companion que você pode jogar com ele. Ele pode fazer parte da sua party. Então se eu mando isso aqui pro algoritmo, a resposta dele é que o companion Astarion é um High Elf e Rogue. E se a gente vem aqui conferir na wiki se realmente essa informação tá certa, bom, é exatamente isso que tá dizendo aqui, que o Astarion é um High Elf e da classe Rogue. E a gente até poderia fazer perguntas mais complexas. Sei lá, por exemplo, se eu tenho uma party com 2 fighters e um paladino, qual seria uma outra classe adicional que eu deveria ter nessa party? Uma pergunta um pouco mais complexa, envolvendo lógica ali. E o algoritmo responde que nessa combinação de party com 2 fighters e um paladino, seria melhor ter uma classe que conseguisse promover suporte e que fosse mais versátil, como um clérigo, por exemplo. Então dá pra ver que o algoritmo consegue utilizar as informações da wiki do Baldur's Gate 3 para te dar informações relevantes ali sobre o jogo e te ajudar até mesmo a conseguir compor uma party, te dando dicas e informações relevantes. Ou sei lá, por exemplo, vamos pegar um item aleatório aqui, esse Club of Hill Giant Strength. Vamos perguntar ali pro algoritmo qual seria o dado que é utilizado para dar dano, que no caso seria um dado de 1d4. Então se a gente manda esse prompt aqui para o algoritmo, qual é o dado de dano que é usado no Club of Hill Giant Strength, vamos ver o que ele vai responder para nós. E ele diz que esse club, que esse item, utiliza um dado 1d4 de dano. Então eu não sei, mas eu acho que isso daqui vai me ajudar bastante na minha aventura no Baldur's Gate 3. Não é só o fato de não ter que ficar navegando ali naquele monte de wiki, ou vendo um monte de vídeo no YouTube, simplesmente poder digitar um prompt e o algoritmo responder isso pra mim. Eu acho que já vai ser bem útil. E até pelo fato de ser uma coisa meio mágica, né? De ser uma das tecnologias que a gente tem hoje em dia que mais se aproxima da mágica e que envolve esse tema de RPG e Dungeons and Dragons. Então nos encontramos no mundo de Forgotten Realms.